abertura lá em Doutor chega, usa ele desce. Eu esqueci, se meu barbante validando chegar, então vou fazer assim, ó. Imagina só um barbante. Não precisa, Bia. Não precisa. Eu acho que eu deixei em cima da mesa. Ó. Vai ser essa linha aqui, ó. Eu quero um voluntário ou uma voluntária. Um voluntário da sala da Estrela de Belém. Estrela de Belém. Só as crianças, né? Eu queria pensar um minutinho, nós decidimos na reunião do Conselho na sexta-feira a aquisição do Galadia Natal. E a igreja vai estar adquirindo a mesma quantia do ano passado. Mas quem quiser adquirir a mais, sai R$1,30 cada um. Então nós temos até o último domingo desse mês para fazer a solicitação. Então se você quiser, eu tinha até projetado lá em cima tudo isso, mas esqueci que vocês não subir. Então eu desci correndo para avisar. Vai ter encerramento? Tá, esqueci desse detalhe. Perdão. Então, um voluntário. Voluntário da Estrela. Isaac, vem aqui. Isaac, ó. Aqui é a linha que eu vou trazer. Você vai andar daqui até lá. A linha. Uma perna só. Uma perna só. Pelo menos sobe o Monta no talo. Não cabe nessa cabeça. Tem que ser um lençol. O problema não é ficar assim mesmo. Ô, Bruce, não sabe nem você. É só tirar o óculos. Todo mundo responde. Cuidado com o poste. Você tá perto. Meio fio. Tem senso de direção e quem tem uma habilidade de ação, não é ele, né? Só o nome na minha cabeça também. Qual que era o propósito da dinâmica? Era mostrar assim, que a gente tem, que a Bíblia ela é pra gente? Ela é o nosso senso de direção, ela que vai apontando pra gente o caminho onde a gente tem que seguir. Talvez eu não tenha rodado o Isaac muito. E quando a gente roda muito, sem estar no foco que é a Bíblia, a gente perde a direção, a gente começa a trabalhar. Não deu certo com o Isaac não foi um bom exemplo para mim essa manhã. Mas o que é o livro de Deuteronômio? O que a gente estaria no palpite? Que é a sala de jovens já teve uma introdução. Do que o livro de Deuteronômio ele trata? Os saudosistas aí, a estrela da manhã, é da manhã, né? Que é mais experiente com os jovens. Uma das coisas que eu gosto de fazer é quando a gente está assim do lado de alguns amigos, né? A gente sentar e cantar músicas leves. E a gente fica recordando, canta uma vencedora, canta uma milagre, canta não sei o quê. Você lembra não sei o quê? Eu não sei se vocês têm esse costume quando vocês sentam em alguma reunião assim informal, alguma programação depois de alguma coisa que vocês fizerem e fica lembrando
Eu lembro, eu começo. O quê? A Sônia caiu na cerca da Nilo. Uma coisa da sua infância. Pergunta pra mim. Marcão tão distante. Cadê o Marcão? Saiu, né? O Marcão, ele faz aquilo, né? Ele guarda grana, ele vai lá, Ju. Uma coisa da tua infância que marcou. Não, a gente continua tomando. E hoje eu desci e continuei tomando branco de água. E Deuteronômio ele faz o quê, gente? O que o livro de Deuteronômio ele faz? É um livro de recordações. E ele recorda o quê? As leis. Então o livro de Deuteronômio ele vai recordar, ele vai fazer o povo se lembrar tudo aquilo que foi passado lá no Êxodo. Tá? Então ele vai reforçar a lei. E quem é que escreveu o livro de... Pode ir passando aí, porque eu já estou circulando. Então aqui, olha, Deuteronômio ele prepara o cenário para quem? Para entrar Moisés, para entrar Josué substituindo Moisés. Essa recapitulação, hein, gente? Você pode pular. Aí a gente tem aqui, o autor de Deuteronômio foi Moisés. A gente já viu na aula passada várias evidências que foi Moisés que escreveu. Ele escreveu em 1410 a.C. Ele escreveu no deserto e quem liderava o povo nessa época era o próprio Moisés. Dentro de Deuteronômio, o que Moisés ele trata? A gente vai fazer experiência com os mais experientes aqui, depois a gente pergunta para os jovens. O que Moisés ele trabalha no livro de Deuteronômio? Além de ele repetir aquilo que já foi falado anteriormente, a repetição da lei, o que ele trabalha com o povo? Ele trabalha o que? A obediência. E por que Moisés ele trabalha a obediência? Vamos lá, Robson, ajuda aí. Por causa das leis, né? Não tinha alguma coisa. Quem é pai? Silvio, João, Por causa das regras. o que geralmente assim você faz com o teu filho? Temor. Hã? Temor. Limites? Que mais, gente? Que a gente inculca. O que geralmente você costuma trabalhar nos seus filhos? Daquilo que geralmente deu errado para você, não é? Disciplina? Não foi assim com... Não só disciplina, você foi indisciplinado. Por isso que você trabalha bastante com seu filho. Mas geralmente assim, eu não tive parte de videogame, eu não tive alguma coisa que eu queria ter na minha época lá. Então eu tento dar para o meu filho. Eu não tive uma alimentação sadia, eu não tive boas condições. Então aquilo que geralmente faltou para mim na minha infância, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que compensar o meu filho, eu tenho que de alguma forma fazer com que ele não passe pelas mesmas dificuldades que eu passei quando eu era pequeno. Não é isso que geralmente acontece, mas a gente tenta poupar. E o que aconteceu com Moisés? Que ele está tentando poupar os filhos dele, que é o povo de Israel, que é o povo de Deus colocou na mão dele para criar. O que ele está trabalhando para que não aconteça com eles? Porque, Cuidado. mais que isso. Sofrimento. Tá frio, gente. O que aconteceu com ele mesmo? Que ele não quer que aconteça com o povo? A desobediência. A desobediência, né? O que aconteceu com Moisés? Ele vai chegar na terra prometida? Não. Por que ele não vai chegar na terra prometida? Porque ele desobedeceu a Deus. E por que ele desobedeceu a Deus? O que Deus tinha falado para ele? Vamos abrir lá em Números. Só pegar minha foto. Números 20, versículo 12. Pode ler o bom aqui também. Números 20, versículo 12.
Então, o que acontece com Moisés? Porque ele desobedeceu, qual foi a desobediência de Moisés? Era para ele chegar lá e falar com a rocha, né? E aí ele foi e bateu na rocha, desobedecendo a ordem do Senhor. E aí o que Deus fala para ele? Por conta da sua desobediência, você não vai entrar, ele vai conduzir o povo, mas ele não vai chegar na terra prometida. Então, no domingo passado a gente falou qual seria a motivação que você teria para conduzir um projeto e não ver o seu projeto pronto. Sabendo que você não vai participar, sabendo que você não vai desfrutar. Então a gente vê aqui Moisés, ele está nesse contexto. E aí em Deuteronômio, além de ele repetir as leis dadas da Êxodo, ele vai trabalhar bastante esse aspecto da obediência. Aquilo que eu errei, aquilo que eu não tive, eu quero que os meus filhos não façam isso. Ele vai insistir bastante nesse aspecto da obediência. E o capítulo-chave de Deuteronômio é o capítulo 6. E o versículo-chave é o versículo 4. Alguém lê para mim? Deuteronômio 6, versículo 4. Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então vamos lá, de novo, quem leu? Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, o único Senhor. Então, nada aí isso para mim. É o posterior do versículo. Tem um versículo, não. Aqui, ó, ouvir. Então, esse Shema, ele foi bem importante para o povo de Israel. E o que a gente vai ver no livro de Deuteronômio capítulo 6 é que esse aspecto de ouvir era importante para você ouvir aquilo que o Deus único falava para ele. Nossa, eu estou bebendo novo hoje, dois seja bem-vindo. Obrigada. E o desafio que a gente deu para os jovens dessa semana é você ouvir a voz de Deus. Você parar para ler a Bíblia. E isso que o povo israelita eles faziam. Eles faziam isso constantemente. Quando ele não conseguia mais gravar, quando a gente não consegue mais gravar na cabeça as coisas, o que a gente faz disso? Anota a Bíblia, né? Anota como tem que buscar Samuel na escola, tem que fazer não sei o quê, tem que... A gente vai anotando essas coisas, a mesma coisa com relação à palavra de Deus. Aí Deus vem e fala, olha, anota. Você tem que saber que eu sou Deus. Você tem que lembrar que eu sou Deus. Ouve, relê para mim, ouve, fala. Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então eu tenho que saber que o Deus, ele é o único Deus. E eu não posso esquecer disso. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar, né, nas minhas ombreiras, aonde eu puder lembrar, na porta, no espelho, onde eu passar, eu tenho que lembrar constantemente de que o Senhor é o meu Deus. E a tarefa era para a gente ouvir essa semana. Quem conseguiu ouvir? Jovens.
hoje que a gente tem que falar na minha vida. Então, qual o aspecto da minha vida que eu tenho sido disciplinado? O que Deus tem falado para mim? E olha que quando Deus quer falar, Ele fala. A gente falou desses versículos na escola dominical, a gente falou do Salmo 78, à noite o pastor, quantas vezes na escola dominical nós temos trabalhado no assunto, à noite o pastor vem, sem a gente conversar, sem falar nada, a gente ouve novamente Deus falando. E mesmo assim a gente não faz atenção. A gente é exatamente como os nossos filhos rebeldes, né? Ouvimos o quê? Que nós queremos. A gente não ouve o que Deus quer falar para a gente ouve aquilo que nós queremos ouvir. Então vamos lá. Bora aí. Ouvir o quê? Que é o Shema. Então o Shema ele foi fundamental para a fé judaica. Ela tornou-se uma confissão monoteísta de Israel. Então era recitada esses versículos que a gente vai ver no capítulo 6, eles eram recitados de manhã e todos os finais de tarde. Único implica a unidade Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa unidade é vista na doutrina cristã da Trindade, pela crença nessa confissão. Então o povo, eles adoravam ao único Deus, a Deus como sendo único, dentre todos os deuses que eram apresentados naquela época, mas eles tinham como foco o quê? O Deus de Israel. O único Deus. Eles queriam ouvir a voz desse único Deus. Vamos abrir aí Deuteronômio 6 para a gente seguir. Só ver essa coisa. Vamos abrir aí Deuteronômio 6. São muitos versículos. Mas vamos começar aí onde parou. Linha da Bíblia, não? Rodando assim, ó. Vocês querem se encaixar aqui, ó. Tem bastante lugar. Pode ir antes de começar a ler a Bíblia. Vocês que estão mais aí no fundo. As salas estão em conjunto hoje. A sala da Estrela da Manhã e a da Mocidade. Vamos lá, Sônia? O 6. O 6 inteiro, tá? Cada um no versículo como rodando aí. Esses pois são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor, teu Deus, a te ensinar, para a terra, a que passas para a possuir. Nós todos precisamos praticar o filho do seu filho todos os dias. Todos os dias da tua vida, teus dias serão colocados. Pois ó Israel, e a Deus para que ele se Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aplicarás a teus filhos e nelas falarás assentados no tua casa, e andando no teu caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, eles serão por esteiras entre os teus olhos. E as escreverás no umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vem-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu edificaste. E casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e povos abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres te fartares. E casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e povos abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres te fartares. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Guarda-te para que não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a ele seguirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à volta de ti. O Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não acenda contra ti, te destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto, igual aos olhos do Senhor, para que dentes feiticeiras e entres e possuas a boa terra a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus os ordenou? Vocês lhe responderão: foram escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. 23. Não foi ali onde eu tirei a palavra? 23. Davi nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como o Senhor ordenado. Esse capítulo 6 é um capítulo bem conhecido por todos nós. Então, a gente já ouviu várias estudos de escola dominical ou vários sermões. Que é o resumo do livro de Deuteronômio, que é a obediência, e aí está o resumo dos mandamentos. Né? Qual que é... A gente poderia resumir esse capítulo aí. O que vocês conseguem entender de forma resumida o que Moisés ele quis passar para o povo de Israel? Vamos lá, gente, português. O que vocês conseguem resumir desse capítulo? A obediência, que ela devia ser passada de pai para filho, ser ensinada, né? Mas essa obediência, antes dos pais passarem, o que eles deveriam fazer? Na Bíblia, gente, na Bíblia mesmo, vocês verem. Ouvir e praticar. Então, essas palavras que hoje estou vendo, antes disso, volta aí ao versículo 6, né? Ouve, versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, que estou na NVI, tá? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que essas palavras que hoje eu te ordeno, aí sim, você vai inculcar. Então, o que Moisés está falando para o povo? A gente tem que fazer os mandamentos e daquilo que Deus nos ordena, o que na nossa vida? Faça isso para ouvir esse caminho de hoje. Então, antes, acho que é uma traga de Deus. Aqui, ó. Traga Deus para o que é comum. Então ele vai dando essas dicas, voltando lá no versículo 1, tá certo? Volta. Aqui, ó. Então a gente já viu que o ouvir é uma confissão de fé de Israel. Inclusive essa confissão eles praticam ainda no dia de hoje. O capítulo 6 ele mostra as verdades fundamentais a respeito da lei do Senhor e seu impacto na vida pessoal e familiar. Então, lendo o livro com atenção, é fácil notar que obedecer a Deus é evidência de quê? De que a gente ama. Qual é o termômetro nosso em relação aos nossos
eles praticam aquilo que nós ensinamos, a gente tem certeza que eles estão fazendo o quê? De tudo para agradar a gente. Então, qual a evidência? Eu não sei vocês, mas quando eu era jovem ou adolescente, eu tinha muita dificuldade de saber como que eu podia mostrar que eu amava a Deus. Como que eu podia mostrar no meu dia a dia que eu amava a Deus. E aí eu fui aprendendo lá no livro, no Novo Testamento, 4 Evangelhos, quando eu dava um copo de água a alguém, quando eu ia visitar alguém, quando eu orava por alguém, né, tudo isso, qualquer coisa que você fizer com os pequenininhos, você vai estar demonstrando que você ama a Deus. E aqui, nesse capítulo 6, aqui ele nos instrui, para que a gente esteja fazendo isso, o quê? Trazendo Deus para o nosso dia a dia, para a nossa prática diária. E de que forma que a gente pode trazer? Faça para mim o próximo, no versículo 6 e 7, é isso? Alguém vai ler aí para mim? Aonde parou aqui? Parou aí? Ou vem para cá? Vem aqui. 6. E essas palavras que eu te ordenei estarão no meio do teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. 6 e 7, né? Então, como que isso pode ser na vida prática? Para as mamães aí que têm filhos pequenos. Vai abrir a cabeça, eu vou inculcar, vou pegar a palavra lá, ou então vou pegar o sermão. Ju, eu vi, gostei do Redação Y lá. Vou baixar o sermão na internet do domingo passado, do pastor. Como chama os seus filhos? Vocês esqueci seu nome também, é normal. Caio e Enzo. Caio e Enzo. Aí você vai pegar o Caio, Caio. Vai pegar o Caio e Enzo, botar eles na frente lá da internet. Agora vocês vão ter que sentar e ouvir a palavra de Deus. Essa é a forma de educar, como que a gente faz, né? Qual a primeira referência que os nossos filhos pequenos, Mariana, eles têm da gente? É o carinho, é a atenção, é o cuidado que a gente tem, é a forma que a gente sussurra, né? Se a gente fala, ó, se a gente começar a tratar os nossos filhos com amor, quando você falar para o seu filho que Deus é amor, ele vai saber o que é. Porque ele vai estar associando essa forma como você pega, como você sussurra. Agora imagina você aos berros, na sua casa, gritando. Para de gritar, eu já falei, para com essa cólica, né? Para com isso, para com aquilo. Quando você vai falar do amor de Deus, que associação que a criança vai fazer? Quando você falar para o seu filho, Deus é cuidador. E ele vai saber que toda vez que ele está doente, a criança é assim mesmo, né? Vira e mexe com doente, até passar uma fase grande, aí, um período grande, tem muita coisa pela frente. E o seu filho souber que você parou para cuidar da feridinha, do joelho que machucou, parou para beijar o dedinho dele na hora que ele fez dodói, não é assim? Aí você vai falar, olha, Deus, ele é cuidadoso com você, da mesma maneira como eu estou sempre. Então, a primeira figura que os nossos filhos têm de Deus é a partir daquilo que nós damos. E o melhor referencial que a gente tem dentro da família são os pais. Então, eles vão conhecer a Deus através da maneira como a gente cuida. Aí, por isso que tem filhos maiores. Imagina o seu filho adolescente, né, Bia? Com problemas, traz não são poucos os problemas que tem nessa idade, são vários. E aí ele tira aquela nota baixa lá, ou acontece alguma coisa na escola, e você chega com seu filho e abraça ele e fala assim, olha, isso aconteceu comigo. Né? Você perdeu o seu namorado, perdeu o paquera, nossa, as meninas se descarregando, né? Porque o menino não olhou. Porque, sei lá, de alguma maneira as meninas choram demais por isso, né? Mas ele não olhou pra mim. Aí você abraçar a sua filha, falar, filha, é isso mesmo.
Se eu sou hiper mega impaciente com meus filhos, derruba um copo de leite, pá, eu grito. Derruba não sei o que, eu grito. Não quer comer, eu grito. Aí eu quero mostrar para meu filho que Deus é paciente. Ele é paciente como eu sou. Então a gente tem que primeiro amar a Deus no nosso coração. Primeiro viver isso na nossa vida. Primeiro ouvir aquilo que Deus ele quer de mim. A partir daí o que eu vou fazer? Eu vou ensinar os meus filhos aquilo que Deus está fazendo por eles. Você imagina se Deus ele não tivesse a paciência que ele tem. Se ele fosse impaciente, se ele não tivesse carinho, se ele não abraçasse a gente todas as vezes que a gente precisa. Seria horrível, né? Gente, vocês podem interromper. Eu estou achando essa sala aqui, assim, a localização dela não é horrível, né? Que é um barulho assim, a dona Josina lá no microfone, e assim, eu já estou nervosa, já devia uma sala enorme, e esse pessoal independente aí seu, pastor, que está tudo quietinho aí, tá? Não, pelo amor de Deus, vamos aí participar. Então vamos lá. Eu queria que você participasse aí comunicando que você acha que tem que ser falado. Então, no versículo 6 e 7, eu entendo assim, ó, essas palavras que eu hoje te ordeno, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para a minha prática diária. Então, por exemplo, eu tenho na minha Bíblia. Eu sou cuidadosa, todo mundo sabe que eu sou cuidadosa, não só com a minha Bíblia, como com os meus livros. Eu gosto que faz orelha. Se os meus filhos pegam, eu já vou olhar depois para ver se não dobrou nenhuma folha, nem nada. Mas se você pega a tua Bíblia em casa e começa a folhear lá, sei lá com quem aqui, assim, mas a Lorena, por exemplo, mas aí você vai mostrando em casa, olha, isso aqui é a palavra de Deus, Deus vai falando com a gente aqui, dessa forma. Ou então você não faz isso e ela só vê a Bíblia quando ela vem na igreja. O que vai acontecer na cabecinha da Lorena? Ela vai entender que a palavra de Deus, a Bíblia, só é especial aonde? Na igreja. Que eu só vou usar lá na igreja. Mas lá em casa eu vou contar a história da Branca de Neve, da Chapeuzinho Vermelho. Agora mudou as histórias, né? São outras histórias, né? Da Galinha Pintadinha. Ela vai saber umas outras histórias, mas a Bíblia, aonde que eu tenho que ler a Bíblia? Na igreja. Então, essas palavras que eu te ordeno, você vai pegar a tua Bíblia e vai ajudar ela a folhear com carinho. Tem essas Bíblias infantis, né? Que tem lá onde está o bichinho, onde está o bichinho que Noé colocou na arca. Olha lá o que Deus falou para Adão colocar o nome nos bichinhos. Então, você vai ensinar o seu filho lá em casa que a palavra de Deus ela é lida, ela é amada. E isso eu tenho que fazer quando? Eu vou escutando. Desde pequenininho. E vai passando, e eu vou sempre demonstrando o quê? Esse amor, esse carinho, toda essa atenção que Deus ele tem na minha vida. Mas essas palavras têm que estar primeiro, gente, no meu coração. Para depois eu trabalhar. E para ela tem que estar no meu coração, o que eu tenho que fazer? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, e não o que eu quero. Mas ouvir o que Deus ele tem para me falar. E eu também pode interromper, menina. Versículo 6, capítulo 6, versículo 8 e 9. Mariana, para nós, você leu? 8, já leu? Então, Maria, 8 e 9. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que a gente pode entender aí? Qual que é a instrução de Moisés? Como que eles levaram lá naquela época? O que eles fizeram naquela época? O que ele fala aí? Que essas palavras amarra como sinais nos teus braços e prenda na testa. Escreva no batente das tuas portas e nos portões. Como que os israelitas entenderam essa ordem de Moisés? Isso fosse um amuleto. Eles colocavam nos braços e aonde? Nos umbrais
atrás das portas. Maurício, define pra gente. Ó, eu chamo ele de Maurício, mas ele não pode chamar ele de Maurício porque ele é meu sobrinho. Então não pode chamar de Mauricinho. Ajuda a gente a entender os filactérios. Filactérios? Isso. Deixa eu ver se eu consigo. Quando você entra na casa do judeu, ainda hoje, você vai entrar sempre do lado direito na porta do alto, vai ter uma caixinha, né? Mezuzá. Exatamente, a mezuzá com uma oração enrolada ali dentro. Todas essas orações pequenas e pequenos papéis são os filactérios. E eles entram em casa, põem a mão na mezuzá, tocam um papelzinho. Gente, eu tô meio sério. Tipo um rolinho. Não, ali é o pergaminho de leitura na sinagoga. Eles têm esses rolos. Que a gente hoje vê desenhado assim, eles têm hoje assim. Mas antigamente não era assim, não existia rolo desse jeito. Eles tinham pequenos coros escritos com a lei. E aí eles abriam e liam na sinagoga. Os filactérios são pequenas orações menores, né? Papéis, não é papel, couro naquela época, que eles enrolavam e guardavam em lugares estratégicos, às vezes costurados nas roupas, às vezes sempre colocados no alto das portas. Esses filactérios eles usavam. Quem estava nessa prática aí é a igreja renascer lá também. Igreja renascer? Estão oferecendo eles usar, se tiver uma oferta, hoje eu posso falar, hoje há um reacender de paixão pela cultura judaica cristã. Então hoje eu tenho um colega, pastor, que na igreja dele tem uma hora lá que eles tocam um shofar. É aquele. Para nós aqui, brasileiros, é o berrante. Eles usam o shofar, né? Aí anunciam, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É um reacender da cultura judaica. Mas, gente, isso não faz a gente mais santo. Para eles tinha um significado muito específico, mas nós temos a palavra em si. E como que aí, se era assim o povo, sem nada, obrigado. Legal. Se o povo usava esses filactérios naquela época, como que você relembra hoje os mandamentos de Deus na sua vida? Quais as estratégias? Uma vez que a gente não tem boa cabeça, não tem essa mente privilegiada. Como é que você relembra, ou como você foi lembrado na sua infância? Como é que você trabalha, jovem, hoje, para guardar as ordens do Senhor, levá-las com você? Os pais fazem isso, absorvem primeiro para depois levar para os filhos. Tem uma palavra de oração. Tem uma palavra? Como você faz isso com a sua filha? Quantos anos tem a sua filha? 4. Como você faz isso para ela absorver? Todo dia você pega ela lá, vamos sentar agora a gente vai ler a palavra. Aí você fala com aquela Bíblia na linguagem atualizada, vai quem começa lá. É assim que você faz? Eu pego. Para guardar os princípios. Não nessa linguagem. Você pega uma linguagem mais acessível. Quem mais tem alguma experiência? Como você traz esses mandamentos, essas práticas que ele fala, você vai usar diariamente. Você vai falar disso quando você estiver andando, quando você estiver sentado, quando você for dormir. Todo momento você tem que estar lembrando a palavra de Deus. Como você faz para lembrar a palavra de Deus? Para criança, eu discuti muito o pintar o desenho. E como você ainda encontra? Você consegue? 5, 6 anos, eu tenho que trabalhar na escola. Na escola também, a escola, na secretaria da cabeça, desenhar e pintar. Isso E como que você memorizou? Eu lembro que a minha mãe ela tinha uma dificuldade muito grande, como eu já vejo agora. Ela não conseguia, ela lia a Bíblia, mas ela não conseguia gravar. Ela
você ser modelo, você tentar trazer numa situação que ele errar em alguma coisa, você chamar a atenção dele sempre com a Bíblia, você com a Bíblia. Né? Ó, não pode fazer isso porque Deus não gosta. Está aqui. Não, nós estamos da música, né? Mas assim, quem fez cursinho e fazer faz cursinho, a música, as cursinhas, você pegar as letras especiais, que as palavras de usar, e grudar na verdadeira, ligar quando a gente está estudando para alguma determinado. Músicas é uma coisa que realmente assim a gente tem uma certa resistência às vezes ao que é velho, né? Ao que meus pais cantaram, os meus tios. E essa semana os meus filhos estavam cantando Menina, me dá sua mão, gosto muito de você. Muitos de vocês me conhecem. Por quê? Porque era as brincadeiras de roda que a gente fazia aqui na época da mocidade, que era a oportunidade de eu pegar na mão do menino que eu gostava. Da palavra da Bíblia, tem uma noite lá que eu gosto muito, é uma noite que eles fazem flashback. Irmã da Vencedores, Irmã da Milagre, Irmã da Duelo, sabe? Assim, aquelas músicas, e as músicas antigamente, elas eram cantadas versículos bíblicos. Você cantava literalmente, tanto é que quando eu trouxe hoje, Natália, até aqui, é um versículo bíblico. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é a gente vai cantar hoje no finalzinho. Então, é um método de você realmente estar decorando a palavra de Deus. E você não tem noção quanto você ter alguns versículos em cor, mesmo que você não sabe o endereço, eles vão te ajudar. Eu lembro que quando a minha irmã estava doente, ela estava muito desanimada no hospital. E eu estava lendo Jeremias. E aí eu falei para ela, tenta lembrar de alguma coisa que pode te dar esperança. O que pode trazer esperança na sua vida? E aí Jeremias vai falando as misericórdias, elas são novas cada manhã. Então, alguns versículos vão te ajudar na hora da dor. Você está lá esperando o médico te chamar, o Maurício está lá esperando ver se vai sair um quarto ou não, se eu iria ser internado ou não. Mas está lá meditando em algum versículo que vai estar ajudando ele. Então, você de alguma forma colocar dentro, ouvir o que Deus tem para falar, algumas coisas importantes, algumas coisas que ficam marteladas na cabeça da gente. Eu quis lembrar muito que eu falava para vocês quando vocês eram pequenos, obedecer é melhor do que eu falava. Não era sacrificar, eu falava para eles, obedecer é melhor do que apanhar. Eu vou fazer a minha versão. Isso eu fazia. Eu colocava o versículo no espelho, na geladeira, esse negócio todo, isso eu sempre fiz. Mas vocês não têm noção como isso é importante. Eu me lembro que quando eu fui roubar o carro, meu primeiro carro roubado em frente à minha casa. E aquele dia, o dia inteiro, enquanto eu ia na delegacia fazer BO e tudo mais, eu fiquei com aquela música lá. Se hoje acho falta, já não tenho. E eu sou desafinada para cantar. Dinheiro, bem, saúde, bem, em paz. Aquela música, ela foi me confortando. Então, gente, é trazer Deus para o nosso dia a dia, para as coisas práticas. É você não ficar pensando em coisas que você não pode sentir, mas coisinhas assim pequenas, lá dentro do nosso lar. Roda, Vitor. Já pode ir lá.
digital, mas eu escondia, e aí as pistas eram versículos bíblicos. Né? E aí eles achavam o versículo, e aí aquele versículo levava para outro versículo, então dizendo, o vinho não sei o que aí, não sabia, né? Então a panela, e aí tinha esse, aí eles lendo, né, filho? E eu lendo os versículos até chegar onde está escondido. Não, os dois acharam. E não é gostoso? Tem muita coisa gostosa, assim. Eu falei pra você. Você estava usando um exemplo sério. Os filactérios, lembrando que naquela época não tinha livros. Não era todo mundo tinha uma cópia da escritura. Os filactérios era a estratégia da época. Hoje você tem outras estratégias. A gente tem que lembrar disso. A palavra está perto da gente usando as estratégias. Isso aí foi Deus. Então, eles não têm livro em casa, então eles vão copiar pequenas partes. Se for lá em Abacuque, Deus fala assim, escreve letras grandes, para até aquele que passa correndo possa ler. Ali mandava todo dia um versículo para nós. O celular são recursos. Isso é uma coisa muito boa. A Bia está falando aqui, a Aline mandava versículos de meditação. E não tinha vezes assim que calhava, gente. Aquele versículo que eu mandei essa semana, nossa, eu abri lá, então, Isaías, né? Estava falando que estava cansado já, que ele corria, tentando trabalhar. Eu achei que, ele leu, ele sentiu o que eu estava sentindo. Então, quando você realmente está com o coração e ouvido aberto, Deus vai falar. Mas a gente precisa de ouvir. Eu acho que eu não fiz slide para isso, mas eu queria. Deixa eu ver se eu parei aqui. Vamos só concluir aí no versículo 6. Na escola da gente é o que você botou no chão. Ela saiu da frequência. Eu queria ver, acho que é no capítulo 6, aí onde ele fala que a gente vai contar para as nossas gerações. Versículo 20, olha. Eu vou ler aqui. No futuro, quando os teus filhos lhe perguntarem o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó do Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Eles vão relatando. Então é nossa obrigação, e lá no Salmo 78 ele repete, que eu estava falando de domingo, de manhã ele falou isso, e à noite você falou que quando a gente está disposto a ouvir Deus falando, ele vai falando. Se isso já aconteceu isso com você, você ouviu um sermão, ou você fez a sua meditação, mas você leu um trecho da Bíblia. Aí você vem na igreja, ou de alguma forma você ouve a palavra de Deus, a pessoa fala daquele trecho para mim. Você vai numa outra igreja, o mesmo texto. O pessoal lá, hoje tem medo. Não é possível, né? Deus fala, então, quando Deus realmente quer falar, ele vai falar para as nossas vidas. E é nossa obrigação contar para os nossos filhos as maravilhas que Deus nos fez. E muitas vezes a história ela vai se perder. A gente esquece de falar para os nossos filhos que quando Deus é grandioso, de mostrar realmente a dimensão que Deus tem na nossa vida, os milagres e as maravilhas que Ele já operou. Desde o amor que Ele teve com o povo de Israel até os nossos dias de hoje. Eu fui num estudo sobre família e o palestrante disse assim, a gente tem na nossa casa uma cristaleira. Vocês também não sabem o que é cristaleira, é isso? Vocês não sabem. Cristaleira, na casa da minha mãe tinha cristaleira, era um objeto de madeira e tinha uns vidros. Como a gente tem hoje algumas cozinhas modernas, não tem algum compartimento lá do guarda-comida que ele é de vidro, que ele fica transparente? Então, você montar uma cristaleira e você colocar lá. Guarda-comida, todo mundo sabe. Guarda-comida. Não dá para colocar tudo, mas eu vou colocar. Eu vou colocar lá a foto da cadeira, do pé, quebrou o pé da cadeira,
aí na reunião financeira ou não? Eu desconfio, eu tenho uma CPI, mas então eu vou colocar lá uma foto da cadeira onde eu caí e não quebrei a perna. Eu vou colocar lá eu tenho alguma coisa aqui. Uma vez eu falei isso na mocidade, o pessoal achou muito nojento. Mas eu tenho, por exemplo, um cordão que e aquela garrinha que o médico dá. Eu tenho o negócio do braço do inchado, você eu tenho as pulseirinhas, eu tenho todas as vezes que ele foi internado. Para que isso serve? Para mostrar para a gente o momento de aflição que a gente teve, para a gente olhar lá e ver o quanto Deus ele foi bondoso, misericordioso com a gente. Algumas coisas que a gente esquece na vida da gente, o quanto Deus ele é bom para conosco e para a nossa família. Então, é minha obrigação contar o quê? Como Deus livrou o povo de Israel, como ele agiu, como foi levantado Davi como rei, trazer essas histórias do meu filho, contando, e trazer para os dias de hoje e falar que esse Deus ele continua sendo grande, ele opera maravilhas ainda no nosso mundo. Então, esse é o resumo aí do livro de Deuteronômio. Mas vamos lá, já que Moisés ele não queria que o povo não entrasse na terra como ele não iria entrar, ele queria que os filhos dele não passassem, como a gente falou no começo, né? Se eu passei fome, eu não vou querer que os meus filhos passem fome. Se eu passei necessidade na minha infância, eu vou fazer de tudo para que os meus filhos não passem pelas dificuldades que eu tive. Então ele fala que ele vai trabalhar muito nesse aspecto de obediência. Então, para a gente fechar, vamos ver algumas coisas aí que ele deixou para a gente em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 11. Estamos acabando, tá? Até 10 minutos. Não, 10h40, agora não, 10h50 só. Onde parou a bola? Aí, Carla, entendeu? Entendeu? Então, 11, 1, depois do versículo 2. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam às suas leis, aos seus mandamentos e às suas ordens. Ouçam, não estou falando com os seus filhos, que não experimentam nem viram a disciplina do Senhor, o seu Deus. Considerem a grandeza dele, a sua mão poderosa e o seu braço forte. Então a gente vê aí Moisés, ele exortando o amor e a obediência aos mandamentos de Deus. Aí no capítulo 11 mesmo, então a gente vai aí, versículos 22 até o 28. Quer saber? Começa aqui no começo do livro. Diligente guardares todos esses mandamentos que te ordeno para os guardares, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos chegardes. O Senhor desapossará todas essas nações, e construireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Pode ir, Rodrigo. Todo lugar que pisar será nosso desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio dos lados e até o mar ocidental, será o nosso Deus. ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que traz o vosso terror e o nosso temor, como já vos disse. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e maldição. Vamos parar aí, pode parar. Então a gente vê aí, não só aí, mas no capítulo 28 também, tem as bênçãos da obediência, tem 14 versículos, 1
ao 14, ele fala sobre as bênçãos para quem obedece a Deus. E dos versículos 15 a 68 do Deuteronômio 28, ele fala das maldições para quem desobedece a Deus. E a Tati falou na aula passada, né? Não parece uma coisa pequena que Moisés fez? Bater na rocha? Não é uma coisa assim, parece uma coisa para um castigo tão grande. Às vezes você não está pensando, eu fico pensando assim, eu queria tanto aprender no nome de Deus sem ter que sofrer, né? Sem de passar realmente assim por alguma coisa, porque às vezes a gente aprende mesmo, o que a gente tem que fazer, sofrendo as consequências da nossa desobediência. Mas e se por acaso esse povo aí não conseguisse obedecer a Deus? O que Moisés ele fala para eles? Graças a Deus, né? Versículo capítulo 30. Vamos lá, versículo 1. Aí, Marquinhos. Nossa, o Cláudio mandou dar um recado, hein, gente? Que hoje começava a catequese. Que hoje começava a catequese. E aí já acabou, tá? Começou hoje, aí vocês pedem desculpa. Então vamos lá. Versículo 1. Depois, quando as pessoas vierem contigo, vem uma lição, se for discutir, se concordarem, delas as três nações para onde te lançar o Senhor teu Deus. Versículo 3, presta atenção no versículo 3. Então o Senhor, teu Deus, mudará a tua sorte, se comparecerá em ti, e te ajuntará de novo todos os povos dos quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Então o que a gente começa a ver aqui? Que Deus vai ter misericórdia de quem se arrepende. Se porventura eu estava em caminhos que eu não estava obedecendo a Deus, se eu confessar os meus pecados, o que Deus faz? Versículo, vocês decoraram isso, não é possível. Vamos lá, comigo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, nossas caras. Então vamos lá. Se eu confessar, se eu verdadeiramente me arrepender, o que ele fala, eu vou te restaurar e eu vou ter compaixão de você. Tá? Então, ó, versículo 31, capítulo 31, versículo 2, Moisés falando. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderar. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. E para a gente finalizar, João 15, 14. Para a gente decorar. Ah, tá. João 15, 14, alguém lê bem alto aí. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Quem está dizendo isso? Jesus. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Como que a gente pode descobrir que a gente ama a Deus? Vós sereis os meus amigos se fazeis o que eu vos lhes ordeno. Jesus afirmou que se cumprirmos as suas ordens, nós seremos seus amigos. Como anda a nossa obediência, a nossa abnegação a Deus? Como que eu tenho obedecido a Deus? Então, resumindo, Deuteronômio, ouve o que? Nós temos muitos Deus. Primeiro eu tenho que fazer o quê? Amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força e de todo o meu entendimento. E essas palavras
quer. Então, isso acho que eu utilizo lá. Vocês lembram desse cântico? Ajuda eu com esse pessoal da música aí. Pessoal da antiga. Pessoal da antiga. Aquele que tem os seus mandamentos desguarda, este é o que me ama. Aquele que tem os seus mandamentos desguarda, este é o que Semana que vem, bom, primeiro, hoje nós nos congregamos as duas classes, 3, né? Porque o Bessar também veio. Olha quanta gente no Bessar, tá bonito, não tá? E eles ficaram quietinhos, né? Não deve trabalhar. Então, nós juntamos hoje porque a sala lá dos jovens está passando por uma manutenção do fogo e não foi possível terminar a obra. E a semana que vem eu já tinha combinado com a Ruth antes que houve uma entrevista no canal de televisão do pastor Silas Malafaia. Foi só do Silas? Não, não era só do Silas, é no canal do Globo, um programa da geral. É na geral. Na geral é no rádio. Gente, na hora da Voz do Brasil, na geral. Na moral, teve a entrevista e vários aspectos foram discutidos. E a Ruth acho que tratou um pouco dessa polêmica causada ali no programa na sala dos jovens. Nós combinamos fazer o seguinte: separar as perguntas que foram dirigidas ali ao pastor, para ver que posicionamentos nós tomamos. Porque é fácil a gente falar dele, talvez ele não tenha se expressado bem, ou talvez ele não tenha tido felicidade mesmo em pontuar a sua opinião. Mas a gente trabalhava com aquelas questões. Eu, particularmente, não assisti o programa e não consegui fazer download essa semana. O único vídeo que eu vi na internet era um cidadão que gravou na TV dele. Então está muito ruim a qualidade do vídeo, não dá nem para entender em alguns momentos. Se alguém tiver esse vídeo, passa para mim para eu também saber o que aconteceu. Mas o mais importante é a gente aprender, na aula que vem, a se posicionar biblicamente. Porque às vezes o grande erro nosso é que a gente tem opinião, mas a gente não tem referência bíblica para a nossa opinião. Então a ideia é a gente pegar, aproveitar esse programa, perguntas foram feitas por uma pessoa sem compromisso com o Evangelho,
e tentar nos posicionar de uma maneira bíblica. E às vezes, biblicamente, a gente também tem que falar, olha, pode ser que tenha algum momento que a gente tem que dizer, olha, sobre esse assunto eu não tenho uma posição bíblica ainda. Então, é isso aí, a nossa próxima aula terá essa dinâmica, tá legal? Quem conseguir assistir o programa, conhecer a dinâmica, pode tentar fazê-lo. Parece que no site da G1, ele está liberado só para assinante. Eu não sou assinante, mas se você for assinante, tenta ver a entrevista, ver na verdade é um debate, né? Ver o debate e trazer para nós aí a sua contribuição. Tá legal? Eu espero que a semana que vem a gente aprenda um pouco mais do que. Nós não vamos julgar o Silas Malafaia, não é a nossa intenção. Nossa intenção é entrar na mesma situação que ele entrou e tentar responder biblicamente. Tá legal? É isso aí. Vamos orar para encerrar. Hoje tem lá encerramento lá, né? Legal, sempre bom. Sempre uma boa oportunidade para nós. Os professores. A Renata que estava aqui domingo passado, né, Renata? Foi por isso que ela estava aqui. Acho que é isso. Deus abençoe a todos. Nós vamos ter que encerrar com você, mas nós vamos fazer uma oração. Vai agradecer ao Senhor pela beleza desta palavra que nos foi dada como direção para a nossa vida. Ajuda-nos a ter mais disposição para conhecê-la, para poder ouvir e praticá-la. E sejamos guiados pela palavra. E tenhamos o interesse de ver a nossa vida sendo construída de conformidade com aquilo que o Senhor ensina. Porque nós amamos o Senhor. Queremos mostrar isso guardando os teus mandamentos. Obrigado pelas salas hoje reunidas, de forma particular, pelos pais, especialmente, Deus, esse grupo de crianças que o Senhor trouxe à nossa igreja, nessa época tão cheia da tua presença, vendo o Senhor frutificar as famílias. Abençoe cada uma delas. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe. Vamos subir para o